está o F5, notícias ao vivo do Flamengo, que volta a campo só na segunda-feira. E pela frente tem a Ponte Preta, que precisa se reencontrar com a vitória. Ricardo Lai, companheiro, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Bom dia, Lívia. Bom dia, Fox. O Flamengo se representou, na verdade, nessa sexta-feira. Por enquanto, os portões fechados aqui para o acesso da imprensa. E tem pouco tempo para assimilar essa perda do título da Copa do Brasil, porque na segunda-feira, como você falou, já tem jogo contra a Ponte Preta, é fora de casa e com alguns desfalques, porque os peruanos, o Guerreiro e o Trauco, vão servir a sua seleção. E a expectativa também do Cuéllar ser convocado para a seleção colombiana, então seriam aí 3 desfalques, sem contar com o Berril, que está suspenso para a próxima partida. E o que chamou a atenção na entrevista até do Reinaldo Rueda, antes até da partida contra o Cruzeiro, foi quando ele falou da mística ganhadora. Ele, pelo que ele concedeu na entrevista coletiva, ele não identificou, mas tem pouco tempo para assimilar essa frustração e tem o Campeonato Brasileiro como alternativa de conseguir uma vaga para a Libertadores de forma direta, porque, claro que o título é impensável hoje em dia pela distância para o Corinthians. E é claro que tem a Sul-Americana. Mas algo que vem chamando a atenção, eu não sei se vocês também têm essa mesma expectativa, pelo menos que eu venho conversando com alguns torcedores, não sei se é algo da ressaca ainda da frustração da Copa do Brasil, mas uma certa desvalorização de boa parte da torcida em relação à Sul-Americana. E a Sul-Americana é uma competição que o técnico Reinaldo Rueda está colocando, né, como uma prioridade. Já tinha falado isso, inclusive, quando estava o Flamengo, né, disputando o título da Copa do Brasil, porque é um título internacional que há muito tempo o Flamengo não ganha. O Calheiros vem falando isso também, de voltar o Flamengo a ser protagonista, né, fora do país. Então, é um ambiente do Flamengo bastante, né, contraditório se a gente faz uma relação do seu treinador e boa parte dos torcedores, pelo menos que eu venho conversando, depois dessa frustração da Copa do Brasil. Mas o elenco tem pouco tempo para assimilar essa frustração da Copa do Brasil, porque tem Campeonato Brasileiro e tem Sul-Americana ainda nessa temporada, pessoal. Ô, Ricardo Lai, agora, esse aí é um tema legal para a gente debater, para a gente discutir aqui, porque Paulo Lima... Vamos lá. Claro, é mais Copa uma competição internacional. Copa do Brasil é a questão da nossa rivalidade aqui no futebol brasileiro, aquela corneta no dia seguinte. É um título importantíssimo, o segundo mais importante do garante nosso vaga na Libertadores. Falando aqui do nosso quintal, do nosso cenário. Agora, a Copa Sul-Americana, e aí é o que eu acho que há o equívoco por parte desses torcedores aí que o Lai citou. Copa Sul-Americana, além de ser uma taça que também leva para a Libertadores do ano que vem, ainda te coloca em outras 2 competições internacionais. A Copa Suruga, que você vai jogar uma partida lá no Japão, para quem pensa em mercado externo, é um prato cheio, e a Recopa Sul-Americana. Lógico. Quer dizer, a Sul-Americana, lá no final das contas, vai te dar uma projeção maior do que a Copa do Brasil. A Copa do Brasil só dá tranquilidade para aqueles clubes que sonham com a Libertadores da América e é um título para comemorar, não tem a menor dúvida, é título de expressão do futebol brasileiro no nosso calendário. Mas a Copa Sul-Americana, cada vez mais, ela ganha projeções como a própria Libertadores da América. Ela vai caminhando paralelo e ganhando peso de competição internacional e peso de competições que a gente está vendo aí. O Corinthians foi recentemente eliminado, o Flamengo está brigando, o Fluminense está brigando, o Racing está por aí. Ou seja, as grandes potências do futebol brasileiro, os nossos co-irmãos aqui, né, do lado latino, também estão brigando por esse título. Não dá para descartar a Sul-Americana não, torcedor do Flamengo. Tem que pensar em muito e é o título que o Flamengo está precisando para dar uma acalmada na temporada 2017. Eu te pergunto, Paulo Lima, quantos títulos da Sul-Americana tem o Flamengo? Pois é, né, torcedor? Não dá para abrir mão de um título inédito. Exatamente. E outra, ser o maior do Brasil, essa grandeza toda, não importa se é ping-pong, é totó, é Sul-Americana, é Copa do Brasil, tem que ir em busca dessa raça que o Rueda ainda não encontrou. E o Rueda ali na cultura dele, pode anotar ali.
Na cultura e na cabecinha do Reinaldo Rueda, ele quer jogar essa Sul-Americana com tudo. E é isso que ele vai tentar introduzir na cultura do Flamengo a partir de agora. Pois é. Agora, Ricardo Lai, você falou que o Berril está fora para o jogo da Ponte Preta. Seria o único desfalque do Flamengo ou temos algum outro desfalque fora o Berril? Tem esses jogadores que foram convocados, né, para a seleção do Peru, o Guerreiro e o Trauco. E hoje sai a lista da Colômbia, né, do Pekerman, então há uma possibilidade aí do Cuejar também não atuar. A gente sabe que o Diego foi convocado, mas a apresentação dele na Granja Comari pode ser na terça-feira, né, já que o jogo do Flamengo contra a Ponte Preta é na segunda. E claro que tem esses desfalques, mas tem um reforço daqueles jogadores que não atuaram, né, na Copa do Brasil, porque não estavam inscritos, como o Rodolfo, o Giovani, o Everton Ribeiro e o Diego Alves, né, o goleiro, mas o Everton Ribeiro que talvez possa ganhar mais espaço nesse time do Flamengo. E o Reinaldo Rueda também frisou durante essa semana que ele disse que o futebol, o jogador não ganha a vaga por ter o nome ou por ter experiência ou currículo, é momento, né? Alguns treinadores falam isso, mas o Rueda, né, disse nesta semana essa questão do nome e do momento dos jogadores, né, essa relação. Então ele vem valorizando esses atletas aí como o Paquetá, né, principalmente, que ganhou espaço com ele e é um jogador das categorias de base. Agora, para essa partida contra a Ponte Preta, ela é determinante para saber o termômetro da reação do elenco, dos jogadores, depois dessa frustração na Copa do Brasil, a perda do título para o Cruzeiro. Ô Ricardo Lai, só a título de curiosidade, não sei se quando você chegou aí ao Ninho do Urubu, os jogadores já tinham entrado ou se ainda tinha gente chegando. Você chegou a ver a chegada de algum jogador, a presenciar a chegada de algum jogador? Como é que está o ambiente, o clima por aí? Não, no momento que a gente chegou aqui, não reparei em nenhum automóvel assim que identificasse que fosse um jogador, né? Porque é difícil a gente olhar para dentro desses carros, né, com o vidro escurecido, mas os jogadores, o treino está marcado para começar às 9h30, a gente chegou aqui, eram 9 e pouquinho, antes das 9h30, então os jogadores todos já estavam lá dentro para iniciar o treinamento. A gente não tem a previsão ainda da abertura dos portões para o acesso da imprensa, Calheiros, mas a gente vai poder ter essa oportunidade de saber, pelo menos no rosto dos jogadores e na possibilidade da entrevista coletiva, como estão depois da partida de quarta-feira. Legal, então tá. Ricardo Lai, muito obrigado pelas informações. Depois, já do lado de dentro, pintando ao vivo aquele treino, a coletiva, você aciona a turma aqui no Bom Dia Fox. Combinado? Combinado, a gente volta em seguida aí dentro já do centro de treinamento do Ninho do Urubu. Legal, por enquanto o Ricardo Lai do lado de fora, mas já batendo um papo, atualizando e lembrando, Berril tá fora e todos os atletas convocados pela seleção brasileira. Ainda tem o Vinícius Júnior também, que está na seleção Sub-17, é mais um desfalque, né, que estava convocado, ficou resguardado. Já liberaram o Vinícius? O Flamengo não estava querendo liberar, mas né? A tendência é que ele se apresente para a seleção. Essa é a Legal. Bom, Paulo Lima, nós guardamos a pergunta, então chegou a hora de você responder na nossa hashtag Bom Dia Fox Sexta. Coloca na tela de novo o Aslan. Paulo Lima, você acha que o Flamengo demorou para trocar o Zé pelo Rueda? Não acho, Aslan. Acho que a troca foi no momento que a diretoria optou por isso. Quem garante que o Rueda, chegando antes, levaria o título da Copa do Brasil? Não dá, eu acho que não. Eu acho que, a meu ver, inclusive, a diretoria tomou uma decisão que eu não concordo, que é mandar o Zé Ricardo embora naquele momento, mas o futebol tem dessas coisas, tem dessas posições que a gente discorda, mas tem que aceitar, tem que acatar. A presença do Rueda levou o Flamengo, onde o Flamengo já estava mais ou menos predestinado a chegar, que era na final da Copa do Brasil. Não acho que atrapalhou nem prejudicou o Flamengo, não. Acontece que é um jogo, 90 minutos, e que o Flamengo não foi bem e, consequentemente, na hora dos pênaltis, que é o momento de decisão, também errou e quem levou a melhor foi o Cruzeiro. Paulo Lima, chegou a sua hora aqui no Bom Dia Fox. Muito bom finalizar a semana com a sua presença. Estaremos sempre aqui. Vamos atualizar a agenda? Vamos Como é que tá a escala? Eu estou indo daqui a pouquinho para a Gávea, participar ainda, quem sabe, do final do Bom Dia e depois no Central Fox, na primeira edição. Mais tarde estarei aqui ao lado do João Guilherme da galera
galera no Expediente Futebol. E final de semana tem muita bola para rolar aqui nos canais Fox Sport. Boa, Paulo Lima. Paulo Lima nos deixa agora aqui no Bom Dia Fox, mas daqui a pouquinho, hein? Bom final de semana. Daqui a pouquinho.